começar perguntando para você o seguinte, porque a gente estava falando aqui, antes de começar o podcast, sobre a origem, né? Para mim, foi uma surpresa. Eu também não sabia, né? E acredito que muitos não sabem por que Setembro Amarelo. Sim, Né? sim. E aí eu queria que você explicasse isso, como que surgiu isso. Sim, na verdade, assim, vou começar um pouquinho antes, né? O suicídio, ele não era tido como alguma coisa como hoje, que é patológico, né? O suicídio era alguma coisa que as pessoas cometiam antigamente de forma livre e não tinha isso, né? E a partir de Santo Agostinho, né, o suicídio passa a ser pecado. Por quê? Porque até então era não matarás, e aí não matarás o eu, a partir de Santo Agostinho. E aí, depois, né, na Idade Média, no finalzinho da Idade Média, chega, né, a questão do poder médico. E com o poder médico, passa a se patologizar, né? O que antes era um pecado, depois passa a ser crime, depois passa a ser patológico. E aí se entende, a partir de então, que há uma ligação entre suicidas e patologias, loucura, né? E aí entra o estigma do suicídio. Né? Das pessoas que se suicidam passam a ser estigmatizadas, né? Passam a ter preconceito em relação ao suicídio, né? E aí, a gente, para trazer para agora, né, a questão de Setembro Amarelo, Sim. é interessante que, assim, não é aleatório, né, que a OMS escolheu o amarelo. O amarelo. Né? Por quê? Porque o Mike Ames, que era um rapaz do Colorado, né, ele se mata dentro de um Mustang amarelo, que era um Mustang que ele tinha comprado e praticamente reconstruído todo o carro. Sim. Então, assim, todo mundo sabia que ele amava aquele carro, né? Ele tinha um apelido que era Mike Mustang, alguma coisa assim. E aí ele se mata, a família chega em casa e ele tinha se matado, acho que 7 minutos antes. Né? Porque ele deixa um bilhete falando que ama a família, né? E ele coloca a hora no bilhete. E a família... A hora que ele... Que ele se matou, que ele se suicidou. E aí a família, quando vai para o funeral, a família tem a brilhante ideia de colocar bilhetes de encorajamento. Né? Procure ajuda, né? Frases assim. Sim. E nessas frases colocam uma fita amarela. Ou seja, então aí é que começou... Isso. Porque a família não tinha noção de que aquilo ia virar uma coisa tão grande. Que a partir de então, as pessoas que estavam ali no funeral, eles levaram uma cesta, me parece que tinha mais de 150 mensagenzinhas, aquilo tudo some ali no funeral, né? Várias pessoas pegaram aquelas mensagens. Sim. Aquilo disseminou, virou uma coisa enorme. Acho que a família criou uma instituição depois disso, né, de apoio. E essas mensagens se tornaram, assim, alguma coisa que saiu daquele controle ali e virou, de fato, algo para incentivo mesmo, para que as pessoas busquem ajuda. E foi disseminado, né? E a OMS, né? O suicídio do Mike, acho que é 1994, e a OMS pega, então, o amarelo e passa a ter essa data, né? Dia 10 de setembro. A data oficial é 10, então, né? O mês todo. Se eu não me engano, acho que eles fazem um ano todo, a família, eu acho, né? Eu acho que a instituição trabalha com isso, né? Não só suicídio, mas todo tipo de autoagressão. Né? Que entra automutilação, tentativa também de suicídio. Né? E isso chega no Brasil mais ou menos quando? Porque, assim, esse movimento era só lá, né? No Brasil lá, parece, né? Que veio depois... Vem depois com a OMS, né? Quando a OMS pega, né? E passa a fazer a prevenção ao suicídio, chega ao Brasil. Porque aí passa a ter no Brasil também um relato das mortes, né? Que são por autoagressão. Como que fala? Esses dados são passados para a OMS, para que tenha esses índices, né? Então, a partir daí, o Brasil também se torna um dos países que acompanham, né, essa campanha da OMS. Sim. Antes disso, então, não tinha assim, uma atenção voltada para isso? Antes de 1994, você vê que é recente. Então, passava muita coisa batida aí, né? Tem muitos dados aí, eu acho que então não está na estatística. Tem muita coisa que não, né? Porque começa um acompanhamento... Recente, né? Acho que até o número, né? Que não é certo, o número que é pela OMS, né? No caso de suicídio no mundo, acho que perto de 700 mil
por ano, alguma coisa assim que eu vi. 609 Isso. mil Então, por ano. e mais ainda fora os que não são. Não são. Não Imagina-se que esse número seja, na verdade, 20 vezes maior. Caramba, 20 vezes? É Maior? porque eu tava vendo que é Por 38. causa da subnotificação. Sim, Isso aí. sim. Que eu vi que era 38 pessoas que eu acho que... Por dia. Por quê? Porque como o suicídio é algo que é estigmatizado, em muitas famílias acontece e é deixado lá no quartinho, entendeu? Sim. Nem se fala nisso. Uhum. Essa questão que você falou desse estigma que envolve nessa... Como tem, né? A gente tem, assim, tanta tabu por um monte de coisa. O que você acha que... Assim, que envolve isso? Porque você contou um pouco da história, né? De lá de trás. Do estigma. Porque, assim, ainda hoje, né? Em pleno século XXI, a gente ainda tem essa coisa de as pessoas acharem que é frescura, que é... né? Olha, aí entra vários fatores, né? A gente tem aí um fator que é moral também, né? A gente tem os fatores que, no fator moral aí, entra a questão religiosa, né? Porque em algumas religiões isso realmente é um pecado. Então, cada religião enfrenta de Deus, isso, né? De uma forma. Sim. Então, tem inúmeras coisas, né? Também tem uma outra questão que, hoje em dia, numa sociedade capitalista, que a gente tem que trazer isso para o momento atual, né? Social. Né? Numa sociedade capitalista como a que a gente vive, nós precisamos de quê? Força de trabalho, exploração do capital. Então, se precisa de força de trabalho e exploração do capital, o indivíduo que resolve se matar, né, ele está rompendo com essa cadeia de produção. Sim. Né? Isso também é uma questão. E numa sociedade onde a gente valoriza tanto a questão da vida, até a indústria, né, de manutenção da vida, ela lucra muito com isso, né? A questão das aparelhagens, né, para manutenção da vida. Esse indivíduo também está rompendo com isso. Então, é muita coisa que envolve, assim, é multifatorial mesmo, né? É estigmatizante, mas tem uma questão histórica, como a gente falou bem no começo, né? Que vem lá, que remonta desde antes da Idade Média, né? Século V. E aí vem mais um monte de questões aí. A sociedade ocidental tem uma questão com a morte, né? Nós não sabemos encarar a morte. A morte, por si só, é um tabu para a gente, né? Muito diferente da sociedade oriental. Então, para a gente, é um tabu já falar de morte. Sim. Por si só, né? E a gente tenta evitar a morte a todo custo, né? Não só evitar, mas também esconder ela. Que não deveria ser, porque é parte da existência, né? A própria morte é parte da existência. Sim, né? E a morte é o que te move a viver. Sim. Se você não soubesse que você um dia iria morrer, você ia viver para quê? Claro, lógico. Né? Você tem pressa na vida, você quer viver, quer aproveitar o seu tempo, porque você sabe que ele é finito, né? É verdade. Mas é muito difícil para as pessoas encararem a morte. A morte sempre foi um tabu. E aí, quando a gente fala de suicídio, a gente está falando de 2 tabus. Sim. Você é curioso aí, ó. Se gostou desse corte aqui, curte, compartilha e se inscreve aí no canal, beleza? Ajuda a gente aí. Tamo junto. Sempre.